Então, meus irmãos, hoje, pela graça do Senhor, nós iremos meditar sobre este tema, o terceiro uso da lei. Provavelmente alguns irmãos nunca ouviram esse termo, ou se já ouviram, talvez não de uma maneira clara, mas pela graça do Senhor, eu pensando e meditando no que eu poderia trazer para os corações dos irmãos nesta manhã, e tendo em mente aquilo que nós já vimos no domingo passado, que foi a respeito da doutrina da adoção, eu pensei em trazer sobre um estudo sobre a lei do Senhor, em especial aquilo que os nossos pais, aquilo que os pastores no passado chamavam de o terceiro uso da lei. Então, faz todo sentido nós estudarmos sobre a lei após nós termos visto domingo passado a doutrina da adoção, porque um dos caráteres da doutrina da adoção é a obediência de um filho ao seu pai. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve: vocês não estão mais com o espírito de escravidão, vocês agora estão com um espírito de adoção que clama Abba Pai. Esse espírito, então, agora levam vocês a amar a Deus como Pai, como Senhor de suas vidas, mas também leva vocês a amar aos seus mandamentos, às suas ordenanças. Então, perceba que, pela providência do Senhor, nós estamos tentando seguir uma linha cronológica e que sigam uma certa lógica, para que os irmãos possam enxergar este momento, que é o momento de EBD, onde os nossos pés param junto às portas da casa do Senhor para ser instruído pela palavra do Senhor, de maneira prazerosa. Então, a gente vive em uma sociedade, principalmente o cenário da igreja evangélica, onde vai dizer que a doutrina ou ela esfria o coração do crente em sua peregrinação, ou ela divide a igreja do Senhor. Então, que os irmãos possam, nesta manhã, não somente hoje, mas até os últimos dias da vida dos irmãos, ter prazer ao estudar a lei do Senhor e não cair nessa falácia de que a doutrina ela divide ou ela esfria o coração do crente. Porque são momentos como esse, quando nós paramos para estudar a doutrina, que temas como esse, o terceiro uso da lei, nos é apresentado e tem de grande valia, tem de grande importância para o povo do Senhor. Então, nesta manhã, meus irmãos, nós iremos dividir a nossa aula nesses seguintes tópicos. Nós iremos ver por que devemos estudar sobre o terceiro uso da lei, o seu contexto histórico, ou seja, quem foi que o primeiro teólogo que elaborou esse termo, o terceiro uso da lei. Nós iremos ver o que é o terceiro uso da lei e, após nós vermos o contexto histórico, o que seria o terceiro uso da lei e as suas funções, as suas finalidades para a Igreja do Senhor, nós iremos ver alguns aspectos que derivam quando nós estamos estudando sobre este tema, o terceiro uso da lei. Nós iremos ver que o povo do Senhor é um povo que foi liberto das maldições, mas não dos mandamentos da lei do Senhor. Um outro aspecto também é que nós não apenas fomos libertos das maldições, mas tais leis, tais mandamentos ainda continuam para o povo do Novo Testamento, ainda continua para a igreja de Cristo. De fato, o mandamento, de fato, a lei do Senhor foi entregue ao povo de Israel no Antigo Testamento, mas ela continua até os dias de hoje. A gente vai destrinchar isso, a gente vai ver o que é que isso significa. Nós também iremos ver que a suficiência da lei para a instrução. Então, em um mundo onde várias pessoas têm se levantado para trazer alívio ao coração e a alma do indivíduo que se encontra afundado em ansiedade, em angústia, em depressão. Daí nós temos os coaches, que já foi tratado pelo reverendo Ageu aqui. Então nós vamos perceber que a lei ela é suficiente para tratar o coração e instruir o indivíduo no caminho que ele deve viver para a glória do Senhor. E por fim, meus irmãos, nós iremos ver algumas aplicações sobre o terceiro uso da lei. Então nós vamos ver o porquê nós devemos estudar sobre o terceiro uso da lei. Nós devemos estudar sobre o terceiro uso da lei. Claro, veja, aqui há uma primícia, aqui há um entendimento que está por trás dessa pergunta, que é: nós devemos estudar sobre o terceiro uso da lei porque é necessário para o meu coração. Se eu digo que Deus, ele é o meu Pai, como também o meu Senhor e o meu Salvador, está claro, é inerente de quem é salvo estudar a lei do Senhor. Mas o tema, o uso da lei,
acaba se tornando mais importante para a Igreja do Senhor estudar sobre esse tema, sobre essa temática, devido a falsas doutrinas ou falsas verdades que têm sido pronunciadas nos púlpitos das igrejas e que, infelizmente, têm sido debatido na mesa, na sala de estar, no sofá, e sem perceber, nós vamos sendo doutrinados, tendo como base uma doutrina que não procede das Sagradas Escrituras, procede de homens. Então, por que nós devemos estudar sobre o terceiro uso da lei? Então, nós devemos estudar sobre o terceiro uso da lei devido a uma doutrina ou devido a uma falsa verdade que tem sido pronunciada nos dias de hoje. Que, na verdade, se nós formos examinar a história da igreja e de como o Senhor tem cuidado do seu povo, nós vamos perceber que esta falsa verdade, que é este primeiro tópico, essa primeira frase, ela sempre foi pronunciada de diversas formas ou dessa forma como está aí, que é a seguinte: as escrituras do Antigo Testamento não dizem respeito aos cristãos que estão sob o Novo Testamento. Então, por que isso é uma falsa verdade, meus irmãos? De fato, eu, Demes, e os irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Guaranho, nós não estamos mais sobre o pacto do Antigo Testamento. Nós iremos ver isso no segundo tópico. Mas nós estamos sobre a nova aliança, sobre o Novo Testamento, ou aquilo que os teólogos costumam chamar de a nova dispensação. Então, de fato, nós não estamos sobre o Antigo Testamento, mas é uma mentira quando eu afirmo que o Antigo Testamento não diz respeito aos cristãos que vivem sobre o Novo Testamento. Porque se nós formos olhar o progresso da revelação e como o Senhor ele tem se revelado à sua igreja, nós vamos perceber que, apesar de nós não estarmos no Antigo Testamento, os tipos, as sombras, as cerimônias, a forma como o povo do Senhor vivia e lidava com os pecados, ou até mesmo com as aflições, tem muito a nos ensinar, e sim, diz respeito aos cristãos que estão sobre o Novo Testamento. Então, é por causa de falsas verdades como essa que nós devemos estudar sobre a lei do Senhor. Um outro aspecto pelo qual nós devemos estudar a lei do Senhor é que muitas pessoas afirmam que a lei moral não possui mais nenhuma utilidade para os crentes, ou seja, a lei moral não é mais a norma pela qual o crente deve guiar e examinar a sua vida. Entenda aqui lei moral como os 10 mandamentos. Então, algumas pessoas, seguindo essa ideia de que nós não estamos no Antigo Testamento e de que ele não tem nada a nos ensinar, acabam também afirmando que a lei moral ela não possui mais nenhuma utilidade para os crentes. Veja, se eu afirmo, se eu dou o primeiro passo, se eu me entrego a uma falsa doutrina que afirma que eu não estou no Antigo Testamento, sobre que o Antigo Testamento não tem nada a me ensinar, não diz respeito aos cristãos do Novo Testamento, a próxima afirmação é dizer que a lei moral ela não possui mais nenhuma utilidade para os crentes. Ou seja, o que é a lei moral, meus irmãos? A lei moral ela é aquilo que se encontra resumidamente em Gênesis capítulo 20, é os 10 mandamentos. Obrigada. Então, as pessoas acabam afirmando que os 10 mandamentos não têm mais nenhuma utilidade para os crentes. E é engraçado notarmos isso porque esse raciocínio, essa doutrina, ela por si só é irracional, por si só ela é ilógica. Porque como é que eu, um cristão do século 21, que vivo sobre o Novo Testamento, sobre a nova dispensação, eu posso dizer que os 10 mandamentos não têm mais utilidade para mim? Porque como é que eu sei que eu não devo matar? Como é que eu sei que eu não devo adulterar? Como é que eu sei que eu não devo proferir falsos testemunhos? Não é pelo fato de eu ser um homem piedoso, ou pelo fato de ser um homem culto, que gasta tempo lendo vários e vários livros. Eu cheguei a essa conclusão que eu não devo matar, roubar, adulterar ou mentir. Mas é porque a própria lei do Senhor, ela revela os seus mandamentos. E é por isso que hoje, ainda no Novo Testamento, mesmo que nós estejamos debaixo do Novo Testamento, a lei moral ela se aplica ao crente. É por isso que eu não devo tomar o nome de Deus em vão, eu devo me empenhar ao máximo para guardar o seu dia, porque a lei do Senhor, a sua lei moral, ela se aplica ao cristão. Então, por que, novamente, queridos, eu sempre vou estar fazendo essa recapitulagem para nós ficarmos bem firmados nesse assunto, por que eu devo estudar sobre o terceiro uso da lei, ou sobre o tema em si, lei? Porque pessoas têm afirmado que o Antigo Testamento não diz respeito aos cristãos que estão sob o Novo Testamento. E, como consequência, o próximo passo é afirmar que a lei moral, os 10 mandamentos do Senhor,
não é mais a norma pela qual o crente deve guiar e examinar a sua vida. Como é que eu sei se os meus caminhos têm sido pautados na lei do Senhor? Como é que eu posso ter a plena certeza e a minha consciência pode ficar tranquila que eu estou agradando a Deus, se eu não uso a lei moral para examinar a minha alma e para guiar os meus passos? E veja, se eu digo que os 10 mandamentos não se aplica mais para o crente dos dias de hoje, eu posso também afirmar que Deus não vê os pecados daqueles que estão no estado da graça. Entenda aqui o estado da graça novamente, essa ideia de que aqueles que estão sobre o Novo Testamento estão sobre a aliança da graça, que é feita com o segundo Adão, que é Cristo. Então, se eu afirmo que, primeiro, o Antigo Testamento não diz respeito aos crentes do Novo Testamento, e se eu digo que a lei moral não se aplica ou não tem mais utilidade nenhuma para os crentes do século 21 e por diante, eu posso também afirmar que Deus não vê os pecados daqueles que estão no estado da graça. Por quê? Veja, como é que eu sei que eu estou em pecado ou que eu cometi algum pecado? Se não é a lei do Senhor que está me condenando ou que está me acusando. Ora, se não há lei, eu posso também afirmar que não há pecado. E se não há pecado, logo Deus, ainda que eu venha a cometer um pecado, Deus não vê. Passa despercebido por Deus. Então percebam, meus irmãos, são por causa de falsas doutrinas, são por causa de falsas verdades, que no caso é o primeiro tópico, que têm sido pronunciadas nos púlpitos de hoje, da Igreja do Senhor, e tem sido abraçada por muitos irmãos em Cristo, é que nós precisamos, novamente, parar os nossos pés junto às portas do Senhor, para bendizer o seu santo nome, na medida em que os nossos corações são instruídos pela lei do Senhor. E é interessante notar porque este tema, a lei do Senhor, ele ecoa nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Veja, apesar da lei ela não estar escrita na tauba, nas duas taubas, o Senhor já revela o seu caráter, o Senhor já revela os seus mandamentos a Adão. Não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comer, certamente morrerás. Então veja, o Senhor, desde o jardim do Éden, já revela os seus mandamentos. Não é assim com Noé? Façam a arca, porque eu irei condenar este mundo. Então, Noé ele tinha a obrigação, como também o dever de se submeter à lei do Senhor, que foi pronunciada ao seu coração e aos seus ouvidos. Ora, Deus também ele se revela a Abraão a dizer: sai da tua parentela, sede santo, porque eu sou santo. Então, apesar dessas leis, apesar desses mandamentos não terem sido escritos como os 10 mandamentos, isso revela o caráter de um legislador que vai ao encontro da sua criatura e diz a forma como ele deve viver. Então, queridos, ainda que pessoas afirmam que o Antigo Testamento não tem utilidade nenhuma, que a lei moral não se aplica mais para os crentes nos dias de hoje, ou até mesmo a ousadia de dizer que Deus não vê os pecados daqueles que estão no estado da graça, são por causa disso que nós devemos estudar sobre a lei do Senhor. Então, indo ao X da questão, né, ao tema da nossa aula, a primeira pessoa, o primeiro teólogo a pensar sobre o terceiro uso da lei foi o reformador Philip Melanchthon. Ele que foi o braço direito do Martinho Lutero, ele que também, após a morte de Martinho Lutero, deu continuidade ao seu legado em reformar a Igreja do Senhor. Então, Melanchthon, ao estudar sobre a lei do Senhor, em especial no livro de Colossenses, de Gálatas, ele inicialmente ele tinha enxergado apenas 2 usos. Então, eu preciso mostrar aos irmãos esse contexto histórico, porque não faz sentido eu falar assim: meus irmãos, hoje nós iremos ver o terceiro uso, se eu não mostro aos irmãos o segundo e o primeiro uso. Então, o primeiro uso que Melanchthon ele enxerga é que a lei ela coage o indivíduo, ou então a lei ela freia o indivíduo a cometer determinado pecado, determinado crime. Ele também dizia que a lei ela aterroriza o homem. Então, Melanchthon, estudando mais sobre a lei do Senhor, foi aí que lá em 1534, em seu comentário ao livro de Colossenses, ele enxergou um terceiro uso da lei. Veja, ele enxerga a lei como aquela lei que coage o indivíduo, aquela lei que aterroriza a consciência e o coração do homem. Então ele passa a enxergar a lei como aquela lei que exige a obediência
daqueles que estão sobre tanto o Antigo como o Novo Testamento. Todos aqueles que são, por natureza, criaturas, eles têm a necessidade, como também um dever, de obedecerem à lei. Então, Melancton ele via essas três características, essas três funções, esses três usos da lei do Senhor. Então, seguindo mais adiante na história da igreja, com os puritanos já no século XVI e XVII, veja, é só um breve contexto histórico, meus irmãos. A intenção não é ser acadêmico, nem ser exaustivo, mas só para que os irmãos possam entender com firmeza esse assunto, para que vocês possam instruir os seus filhos e instruir ao próprio coração dos irmãos. Então, após nós termos visto o porquê nós devemos estudar sobre o terceiro uso da lei, após nós termos visto o contexto e quem foi o pioneiro, quem foi o primeiro a elaborar esse termo, com os puritanos nós vemos com clareza o que significa, o que é o terceiro uso da lei. Então, os puritanos, eles faziam a seguinte divisão da lei do Senhor. Eles entendiam que na lei do Senhor há uma finalidade política e há uma finalidade teológica. E perceba que eu coloquei ali, o primeiro uso, segundo uso e terceiro uso da lei do Senhor. Então, os puritanos, eles enxergavam a lei do Senhor no âmbito político, no âmbito social, como aquela lei que castiga ou tem a finalidade de frear os criminosos. Então, a lei, ela cai como uma luva na mão daqueles que são insensíveis a qualquer tipo de justiça, a qualquer tipo de ordem, a qualquer tipo de retidão. Então, aqueles homens que são insensíveis à ordem, à justiça, à lei, ela tem essa finalidade de castigar ou de frear o mal. Porque, veja, e aqui que as coisas vão se tornando mais claras, meus irmãos, mais palpáveis para a nossa alma. Vejam, o porquê, após eu acabar essa aula da EBD, eu não vou aqui assaltar o mercadinho que tem aqui, o dia. É porque a lei, ela tem essa finalidade de frear a maldade do homem. Como também, se ela não freou a minha maldade, se eu sou um indivíduo que é insensível à ordem e à justiça, ela tem a finalidade agora de me castigar. Então, perceba, os puritanos, eles enxergavam, assim como Melancton enxergou, que é essa ideia de coagir, de frear o indivíduo, eles enxergavam a lei nesse âmbito social, nesse âmbito político, que ela tem a finalidade de castigar, como também de frear os criminosos. E aqui há um aspecto muito interessante, trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, um exemplo, que ainda que um juiz, diante de um réu que cometeu um crime, ele possua ali, no seu lado direito, a Constituição do seu país, que dá a ele toda a autoridade de castigar aquele indivíduo. Ainda que aquele juiz ele negue a existência de um Deus, como também a existência de um Deus que é legislador da sua criação, ainda que ele negue isso, por natureza, a lei do Senhor, ela nos leva a esse caminho, tanto de castigar como de frear. Isso é muito comum porque o Supremo Tribunal Federal, queridos, eles lidam como se não existisse um legislador que está acima da Constituição do nosso país. E daí eles acabam agindo da maneira como eles pensam, eles acabam burlando a lei, mas eles esquecem que há um legislador supremo, e toda ordem, toda justiça que há no mundo reflete o caráter do nosso Deus. Aquele que é o Deus, o Criador dos céus e da terra, como também o legislador, onde todas as criaturas estão sujeitas, ainda que eles venham a negar, estão sujeitas à sua autoridade. Então, ainda que tais homens eles neguem a existência e que há um legislador supremo pela própria natureza das nossas vidas, nós chegamos a essa conclusão. E como é que nós chegamos a essa conclusão, querido? Se eu entendo que há um Deus, Criador dos céus e da terra, como também um legislador divino, eu entendo que eu só sei o que é bom e eu só sei o que é mal porque existe um Deus. Mas veja, não apenas existe um Deus. Esse Deus ele vai ao encontro da sua criação e revela o que é bom e o que é mal. Ora, se não foi assim com Adão e Eva, os nossos primeiros pais. E aqui há uma tendência de nós pensarmos, meus irmãos, que o homem ele passou a ser um ser incapaz após a queda. E aí nós só afirmamos, não, o homem, ele por natureza é um ser incapaz porque ele herdou a natureza de Adão e Eva.
Então é por isso que ele precisa de Cristo, é por isso que ele precisa da lei. Mas as coisas não são bem assim, meus irmãos. Veja, o homem, ele por natureza, antes da queda, já era um ser incapaz de compreender a si mesmo, a Deus e ao mundo no que ele vive. É por isso que Deus, ele faz o quê? O que é que Deus ele faz? Deus ele vai ao encontro de Adão e Eva e fala assim: eu sou o teu Deus, eu te criei do pó da terra. Veja, eu irei dar autoridade a você para nomear os animais, para cultivar o jardim, mas eu ordeno a você que não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então perceba, o nosso Deus, ele é o criador, mas ele é também o legislador. Ele vai ao encontro da criação e revela aquilo que é bom e aquilo que é ruim. É por isso que eu sei que roubar é algo ruim. Porque se eu roubar, ainda que a lei do Senhor não freie o meu pecado, eu irei ser castigado pela lei do Senhor, que reflete a lei dos homens. Como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, que o Estado e a espada, elas foram outorgadas pelo próprio Deus. Não há os homens que se amotinaram, como diz o Salmo 2, que assumiram o trono da humanidade e agora eles regem, e agora eles governam sobre a lei do homem. Não, é o próprio Deus, através da sua soberania, através da sua providência, que dá autoridade desses homens, através da lei, para castigar e para frear. E o homem, ele só pode castigar, ele só pode ter... Veja, que interessante, eu só posso castigar alguém se eu sou um juiz. Eu só posso frear um criminoso se eu entender esse princípio de que o que é bom é o que Deus revela o que é bom. E o que Deus revela o que é bom é porque Ele diz que é bom. Eu só sei o que é mal porque o próprio Deus diz na sua palavra o que é mal. Então, veja, eu estou dando esses exemplos para os irmãos para que possa ficar mais claro e também não possa ficar chato a aula, para que os irmãos possam entender o que significa o terceiro uso da lei e suas respectivas funções. Então, os puritanos, indo para um aspecto mais teológico, a gente viu o aspecto civil, o aspecto social da lei, que ela tem essa capacidade de castigar e frear os criminosos, aqueles que são insensíveis a qualquer tipo de ordem. Mas nós podemos ver também o segundo uso da lei, que é sobre naqueles que ainda não foram justificados. Então, os puritanos eles enxergavam da seguinte forma, e é aí que talvez tenha soado um pouco estranho a você pensar que, como assim, a lei do Senhor, ela, como o Felipe Melanchthon disse, né, que como assim ela aterroriza? E é aqui, queridos, que nós enxergamos o segundo uso da lei. A lei ela tem a finalidade de revelar o nosso pecado. Ora, uma vez que o meu pecado é rasgado pela lei do Senhor, uma vez que meu coração é rasgado pela lei do Senhor, uma vez que o pecado está diante dos meus olhos, eu me encontro em desespero. Meu coração agora ele é encharcado não por amor, mas por temor, porque eu quebrei a lei do Senhor. E é aí que tanto no Antigo Testamento como no Novo vai ser dito: aquele que não permanecer na palavra da lei, seja anátema, é maldito. Aquele que não permanece nas palavras que está escrita é maldito. Então, uma vez que o meu pecado é revelado, é exposto, ao perceber a minha inconstância, a minha incoerência para com a lei do Senhor, ela me leva à humildade. Uma vez que eu sou humilhado pela lei do Senhor, o Espírito Santo me conduz a Cristo. E é aí que nós enxergamos o segundo uso da lei. Veja, o primeiro uso da lei, recapitulando, tem a finalidade de castigar e frear aqueles que são insensíveis a qualquer tipo de justiça. O segundo uso da lei é, em resumo, é conduzir o crente a Cristo ao ter o seu pecado exposto. Veja, olha o que João Calvino, em sua Instituta, volume 2, ao tratar sobre a lei, ele fala, ao citar Agostinho, que foi um pai da igreja, que constantemente o reverendo Ageu cita esse pai da igreja, homem que foi usado pelo Senhor. Ele diz o seguinte, Agostinho: assim faze, ó Senhor misericordioso, ordena o que não se pode cumprir. Sim, ordena o que não se pode cumprir, a não ser por tua graça. Para que, uma vez que os homens não possam cumprir por suas próprias forças, toda a boca se cale e ninguém se faça grande a si mesmo. Sejam todos pequeninos e o mundo todo se faça culpado diante de Deus. Que glória, meus irmãos, é percebermos que quando nossos pés param junto às portas da casa do Senhor,
nós somos instruídos sobre esses aspectos da lei do Senhor. Então, provavelmente você tenha dito assim, poxa, terceiro uso da lei, eu nunca tenho ouvido esse termo, eu nunca ouvi esse termo. Lá vem uma aula chata, uma aula acadêmica. Não, meus irmãos. Veja como o nosso Cristo, através da sua lei, ele instrui os nossos corações. E um dos aspectos que a lei ela tem sobre a igreja do Senhor é de revelar o nosso pecado e de humilhar as nossas almas na medida em que nós somos conduzidos a Cristo. Então, Calvino, citando um outro teólogo, ele diz da seguinte forma, o Azélio. Ele fala assim, a utilidade da lei é que convence o homem acerca da sua enfermidade e o compila a implorar o remédio da graça que está em Cristo. Então, perceba como aquela palavra que o reformador Melanchthon, Felipe Melanchthon, ele falou que a lei ela tem a finalidade de aterrorizar, é nesse sentido que nós entendemos. De fato, o nosso coração fica aterrorizado. Ora, eu sou digno da condenação do meu Criador. Eu não permaneci nas suas ordenanças. Eu sou digno de receber a ira do meu Pai. E é aí que nós somos conduzidos a Cristo. E esse é o segundo uso da lei. E um terceiro uso da lei, queridos, é o que nós iremos ver nessa manhã. Perceba que eu estou fundamentando bem a nossa aula para nós não haver nenhuma dúvida, para que possa ser claro aos irmãos. Então, o terceiro uso da lei, agora não é mais sobre aqueles que não foram justificados, porque é justamente isso. Daí você fala assim, ora, mas eu sou cristão, eu confesso a Cristo, mas eu ainda sou, a lei ainda revela o meu pecado. A lei ainda me humilha e me conduz a Cristo. Mas perceba que a lei, no seu segundo uso, ela tem uma finalidade de extrema importância para o não cristão. Porque é naquele primeiro momento em que o ímpio ele é despertado da sua pecaminosidade, da sua maldade, de quão vil é o seu pecado. Daí ele é conduzido a Cristo agora como seu Salvador. E por vezes nós somos conduzidos a Cristo como nosso Salvador, mas como aquele que nos redimiu, aquele que nos traz consolo através do seu Espírito Santo. Então, o segundo uso da lei, ele tem a finalidade em especial para aqueles que não foram justificados, para aqueles que não confessaram o Cristo como Salvador. Mas agora, o terceiro uso da lei, para aqueles que já foram justificados, ele tem a finalidade de ensinar os crentes os seus deveres. Então, vamos por parte. A lei do Senhor, no seu terceiro uso, ela tem a finalidade de instruir o meu coração da maneira que eu devo viver. Ora, como é que eu sei que eu devo tomar determinada decisão? Se eu não tenho um fundamento, se eu não tenho um parâmetro, se eu não tenho nada que me norteie, se eu não tenho uma norma de regra. E é nesse sentido que a lei ela tem agora uma finalidade, de fato, de revelar o nosso pecado, de nos humilhar e de nos conduzir a Cristo, mas agora ela tem uma finalidade pedagógica, ou seja, a nossa alma ela é instruída na nossa caminhada cristã a respeito daquilo que o Senhor revela na sua palavra. Então, em termos práticos, meus irmãos, como é que eu posso trazer isso? Como é que será que eu devo comprar determinada casa? Será que eu devo me mudar para determinado bairro? Será que é na zona leste, zona oeste, zona norte, zona sul? Como é que eu sei quais decisões eu devo tomar? Provavelmente, comprar uma casa no frigir dos ovos não desagrada ao Senhor. Mas aí nós precisamos começar a levar em consideração outros aspectos. Ok, por que eu estou querendo essa casa? É para proporcionar um conforto melhor a minha família, a minha esposa, aos meus filhos, a mim mesmo. Como nós temos visto quinta-feira aqui, o homem ele pode desfrutar do fruto do seu trabalho em Eclesiastes. Salomão nos mostra isso. Então, isso por si só é algo lícito, certo? Mas aí nós precisamos levar em consideração outros aspectos. Será que eu comprando essa casa, eu iria ser impedido de cultuar ao meu Senhor juntamente com os meus irmãos? Talvez. Eu não vou conseguir ficar indo todo domingo. Qualquer coisa eu faço aqui o culto aqui em casa. Eu assisto um culto aí online. Daí você já vai percebendo que a lei do Senhor ela vai já martelando a nossa consciência e revelando os nossos desejos. E provavelmente aquela decisão ela não somente irá desagradar ao Senhor, mas ela também trará consequências para a nossa alma. Então, novamente, meus irmãos, eu repito, eu não tenho nem dinheiro para comprar uma casa, mas eu preciso levar em consideração em qualquer aspecto da minha vida, não somente comprar uma casa, mas qualquer curso,
e que eu venha fazer na universidade, na federal, qualquer decisão que eu venha tomar no meu emprego, no meu trabalho, a lei do Senhor, ela serve para me ensinar a forma como eu devo viver, ou seja, os meus deveres para com o meu Criador, para com o meu Deus e para com o meu próximo. É por isso que a primeira tábua dos 10 mandamentos, que vai do primeiro ao quarto mandamento, ela diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, e do quinto ao 10º diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E é somente quando os nossos corações são conduzidos à lei do Senhor é que eu entendo os meus deveres, é aí que eu sou instruído pelo aspecto pedagógico da lei do Senhor. Então, um outro aspecto também do terceiro uso da lei para os crentes é de reprovar suas falhas, a fim de mantê-los humildes e dependentes de Cristo. E aqui eu não poderia deixar de usar uma ilustração do Paul Washer, que ele fala sobre a conversão. E aqui há uma ligação entre o segundo e o uso da lei. Ele fala o seguinte: quando nós nos encontrávamos como rebeldes, como filhos da ira e errantes em nosso caminho, o Senhor agora ele nos converteu ao expor o nosso pecado, ao nos expor a grande graça demonstrada em Cristo Jesus. E daí o nosso coração se alegra. Nós, no início da nossa caminhada, nós somos ativos no trabalho do Senhor. Nós poderíamos até ser confundidos com um diácono que serve a casa do Senhor devido ao nosso serviço, devido ao nosso empenho, devido àquela alegria que transborda no nosso coração após nós sermos convertidos ao nosso Senhor. Mas aí Paul Washer ele fala o seguinte: mas há um aspecto que o Senhor, ele, após nós desfrutarmos da lua de mel com o nosso amado, onde ele nos coloca no banquete das suas delícias, da sua graça, da sua misericórdia, ele dá 2 passos para trás e nos deixa vivendo sozinho. É como se Deus ele permanecesse em silêncio em nossa angústia. E é nesse silêncio que nós somos humilhados e que nós iremos na dependência do Senhor. Porque não são poucas as vezes, queridos, que aqueles que começam empolgados na caminhada cristã, passado alguns meses, passado alguns anos, eles já se encontram desanimados, porque eles não viveram na dependência de Cristo. E ora, uma vez que eu reconheço o meu pecado, que eu tenho a total capacidade de matar alguém, eu tenho a total capacidade de matar a reputação de alguém, quando eu reconheço que eu tenho essa total capacidade, eu vivo em humildade, eu vivo em dependência do Senhor. Senhor, me livra dessa tentação. Senhor, me livra desse pecado, mortifica esse vício que está em minha alma. Então, a lei do Senhor, ela tem essa finalidade de reprovar as nossas falhas, na medida em que ela nos mantém humildes e dependentes a Cristo. Mas também, por fim, há um terceiro aspecto dentro desse terceiro uso da lei, que é o aspecto de incentivar os crentes a progredir em santidade. Ora, uma vez que eu fui liberto do meu pecado, uma vez que Cristo converteu a minha alma, e agora eu amo ao meu Deus como Pai, como meu Senhor, como meu Redentor, e também amo a sua lei, eu agora, como uma oferta de gratidão, eu passo agora a buscar obedecer a sua lei. Ora, e o que é buscar obedecer a lei do Senhor, se não progredir em santidade? É claro que, por vezes, nós não conseguimos obedecer à lei do Senhor, e você também não vai conseguir, apesar de você ser um homem piedoso, apesar de você já ter lido vários e vários livros teológicos, o pecado sempre estará diante dos teus olhos até o último dia da tua morte. E é nesse sentido que a lei ela vem como um auxílio ao crente, para que ele seja constantemente lembrado dos seus pecados, ele viva em humildade, ele viva em dependência do Senhor, e na medida em que ele recorre a Cristo como aquele que fortalece as suas mãos, ele progride em santidade. Lutero, ele dizia que a lei para o ímpio, ela é como uma vara que castiga o ímpio, como nós vimos lá na finalidade política. Mas para o crente, a lei ela é como uma bengala, em que nós vamos peregrinando até o nosso amado. Então, seguindo adiante, queridos, pensando sobre o terceiro uso da lei, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Os irmãos entenderam o que significa o terceiro uso da lei? Então, em resumo, deixa eu resumir. Então, o primeiro uso da lei, ele tem a finalidade de castigar e frear o mal. O segundo uso da lei, ele tem a finalidade de expor o nosso pecado e nos conduzir a Cristo. E agora, a definição do que seria o terceiro uso da lei.
ela tem a finalidade de ser como um parâmetro, como uma regra do crente. É por isso que o reverendo Ageu, várias e várias vezes nos seus sermões, e é algo que precisa, e é algo que nossos corações precisam ser lembrados, ele fala, e nós falamos até nas nossas orações, a palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e de prática. Então, o terceiro uso da lei, se nós pudéssemos resumir, seria isso. A lei do Senhor, ela é a nossa regra de fé e de prática. Ela é a norma pelo qual eu vivo diante do meu Senhor. Ok? Então, ao estudarmos sobre a lei do Senhor, alguns aspectos que nós vamos aprofundando, que nós vamos sendo conduzidos pelo o nosso Senhor. Então, veja, de fato, nós não estamos mais no Antigo Testamento, e isso implica que eu estou liberto das maldições, mas não dos mandamentos da lei. E, claro, a gente já viu isso, certo? A gente já viu que as pessoas afirmam que o Antigo Testamento não tem mais finalidade nenhuma para o povo do Senhor. Nós vimos que isso é uma doutrina errônea, isso é uma falsa doutrina. Na verdade, a lei do Senhor, ela é um instrumento pelo qual o meu pecado é revelado e eu sou constantemente conduzido a Cristo. Mas um aspecto que nós precisamos ser lembrados e instruídos, como nós estamos estudando sobre a lei do Senhor, em especial o seu terceiro uso, é que nós somos libertos das maldições, mas não dos mandamentos. E o que isso significa? Vamos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, isso significa que Cristo nos libertou das acusações condenatórias que a lei faz sobre o pecador, embora a lei nos convença e nos humilhe ao expor o nosso pecado. O que isso significa, meus irmãos? Por isso que eu falei, isso é uma falsa verdade. Onde é que está a verdade? É verdade que eu não estou mais sobre as maldições do Antigo Testamento. E qual era a maldição? Era a obediência perfeita. Se eu não cumprir a lei do Senhor, eu estou sob as maldições. A lei do Senhor, ela é como aquela vara, ela é como aquela acusação que irá ser lançada sobre mim e me colocará no banco do réu. Então, o Senhor ele tem todo o direito de me condenar, de derramar sobre mim a sua justa ira, porque a lei do Senhor está lançando sobre mim acusações condenatórias sobre a minha alma. E é nesse sentido que nós não estamos mais sobre o Antigo Testamento, que em Cristo, o nosso Redentor, aquele que cumpriu perfeitamente a lei do Senhor, ele nos libertou dessas acusações, de maneira que ainda que Satanás ele se levante contra a igreja do Senhor, ainda que Satanás se levante contra a tua própria alma, assim como ele se levantou com o teu irmão e o meu irmão Jó, para lançar acusações, ainda assim, eu posso ter a plena certeza que em Cristo todos os meus pecados foram absolvidos. E aqui, queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos umas coisas que eu fico pensando, né? Quando eu penso sobre as acusações que foram absolvidas em Cristo. Não sei se todos os seminários eles ficam com isso na cabeça, mas por vezes eu me pego pensando da seguinte forma. Como pastor, talvez eu seja exposto a uma situação em que eu seja chamado para fazer um exorcismo, para expulsar um demônio. E um dos caráteres de Satanás e dos demônios é o caráter de acusador. Foi isso que ele fez com Jó, foi isso que ele fez com Cristo no deserto, foi isso que ele fez com Pedro quando ele caiu, mas Cristo perseverou por Pedro e Satanás não conseguiu peneirar ele. Eu fico pensando, ora, se eu me deparar com uma pessoa endemoniada e eu precisar expulsar o demônio, e aquele demônio ele começar a me acusar com os meus pecados, a expor as minhas falhas, será de fato uma vergonha para mim, mas será uma glória para o meu Redentor. Porque ainda que ele pronuncie todos os pecados, eu posso afirmar, em Cristo, todos esses pecados aí foram perdoados. E essa é a confiança que o crente ele precisa ter, meus irmãos, diante do trono. Que ainda que Satanás ele se materialize diante dos nossos olhos e aponte os nossos pecados, nós podemos levantar com ousadia, dizer, em Cristo, o meu Redentor, o meu noivo, ele me absolveu de todos os pecados. Ele me absolveu de todas as acusações condenatórias que a lei lança sobre mim. E isso é glória para o nosso Redentor. Isso nos humilha.
porque a lei continua a nos humilhar e expor o nosso pecado, mas é glória para o nosso Redentor, porque a centralidade do crente não é a sua devoção, não é a sua piedade, mas é Cristo, o seu Redentor. Essa é a centralidade e deveria ser a centralidade de cada crente debaixo do sol. Então, um outro aspecto, quando nós estamos estudando sobre a lei do Senhor, que é esse aspecto de que nós somos libertos das maldições, mas não dos mandamentos da lei, é que Cristo nos libertou da lei como uma aliança das obras, ou seja, da obediência perfeita que a lei exigia para a salvação. Veja, o povo do Antigo Testamento, eles precisavam, em especial Adão e Eva, eles precisavam obedecer perfeitamente a lei do Senhor para obter salvação. Mas em Cristo, ele nos libertou do pacto das obras e agora nos coloca sobre o pacto das graças, um assunto que já foi tratado pelo pastor Ageu. Ora, em Adão, nós recebemos a natureza pecaminosa porque ele quebrou o pacto, mas em Cristo, ele cumpriu perfeitamente a lei do Senhor. E agora nós não estamos mais debaixo do pacto das obras, nós estamos debaixo do pacto da graça, onde graciosamente a obediência perfeita foi imputada em nós. É por isso que nós já vimos na aula de justificação de que eu e você, meu irmão e minha irmã, nós podemos nos achegar ao trono da graça, ao tribunal do Senhor, com consciência plena de que eu sou santo, eu sou perfeito. Não foi porque eu obedeci à lei do Senhor. Na verdade, eu estou chegando ao trono da graça para reconhecer os meus pecados. Mas em Cristo, a sua justiça foi imputada em mim. E agora eu não estou mais sobre a aliança das obras, que exigia uma obediência perfeita para a salvação. Mas eu estou agora sobre o pacto das graças, que é uma obediência perfeita. Veja, a obediência ela ainda continua, mas é uma obediência perfeita do nosso Redentor, que é agora aplicada, que é depositado sobre o povo do Senhor. E um terceiro aspecto da ideia de que nós somos libertos das maldições é que Cristo nos libertou da lei em suas maldições contra os transgressores. E aqui eu vou pedir para algum irmão abrir em Gálatas, capítulo 3, verso 10, e outro irmão ler Romanos, capítulo 8, verso 1. Gálatas, capítulo 3, verso 10, por favor. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Perfeito. Ora, esse texto está nos dizendo que nós somos o quê? Maldito. Por quê? Porque nós não permanecemos naquilo que está escrito na lei do Senhor. Agora, o que é que Romanos, capítulo 8, verso 1 diz? Alguém abriu? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perfeito. Eis o bálsamo, eis a glória do povo do Senhor. Um texto que mostrava a nossa condenação, mas o próprio Paulo nos mostra que em Cristo, e é somente em Cristo, que não há mais nenhuma condenação. Veja, é por isso que a minha retidão, a minha obediência, ela não tem a capacidade de me redimir. Porque ainda que eu obedeça à lei do Senhor, ainda que eu não minta, ainda que eu não roube, ainda que eu permaneça fiel à minha esposa até o último dia da minha vida, à minha noiva, à minha namorada, a qualquer outra pessoa, ainda assim eu sou digno da ira do Senhor, porque eu não estou em Cristo. Agora, uma vez que eu estou em Cristo, ainda que a minha inconstância, ainda que a minha hipocrisia, ainda que o meu andar vacilante venha me condenar, mas em Cristo não há nenhuma condenação. Porque uma vez que eu estou em Cristo, a lei ela não tem mais o poder de me condenar. Um outro aspecto, queridos, que nós podemos entender sobre o terceiro uso da lei é sobre a ideia da continuidade da lei como um padrão de obediência. E aqui é mais uma repetição, sendo que de forma detalhada, sobre aquilo que nós vimos anteriormente, que a lei do Senhor ela continua sendo o padrão pelo qual o povo do Senhor deve obedecer ao seu Deus e deve se relacionar com o seu próximo. Os crentes, em primeiro lugar,
Os crentes são ordenados a obedecer à lei e submeter suas vidas a ela como norma. E aí nós temos o Salmo 119, verso 9, que eu acredito que alguns irmãos já saibam até de cor, já saibam até decorado, que diz o seguinte: de que maneira pode o jovem guardar puro o seu andar? Observando conforme a tua palavra, conforme a tua lei. Então, veja, o salmista, e é algo que o livro de Salmos exalta constantemente a lei do Senhor, mas em especial o Salmo de número 119, que é o salmo que é direcionado a exaltar a beleza da lei, desvenda os meus olhos para contemplarmos a maravilha da tua lei. O Salmo 119, verso 9, vai me dizer de que maneira pode o jovem guardar puro o teu andar. Então, ainda que essa palavra seja direcionada ao jovem, todos os cristãos estão debaixo desta ordenância. De que está implícito que eu sou um pecador. Ora, se eu não sou pecador, eu não devo guardar puro o meu andar, porque já é puro o meu andar. Mas o Salmo ele traz a ideia de uma continuidade, de algo que é constante, de um progresso, de uma caminhada. Como é que eu continuo guardando constantemente puro o meu andar? É observando a lei do Senhor. E aqui, queridos, há um aspecto que eu quero que os irmãos percebam para que não soe legalista ou até mesmo hipócrita. Está claro, seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, a tua consciência o acusa do teu pecado, o acusa que você não tem andado conforme a lei do Senhor. O meu viver, o meu andar, acusa que eu não tenho guardado puro o meu andar. E olhe que eu sou jovem. Mas o que o Salmo 119 vai nos ensinar constantemente é que apesar do nosso pecado, o Salmo vai dizer, foi preciso eu padecer para que eu pudesse amar a tua lei. E a ideia é que, ainda que o meu pecado me condene, ainda que eu lute com determinados pecados, o Senhor me chama a amar a sua lei e a não desprezá-la. Porque no dia em que eu desprezá-la, maldito homem eu serei, um tolo que não sabe o que faz. E esse é o aspecto da santificação, meus irmãos. Que, como Martim Lutero diz, que ela é como uma bengala que nos conduz a Cristo. Veja, o pecado está diante de mim, como Davi lhe afirma no Salmo 51. O meu pecado está diante de mim, mas a tua lei é o meu bem precioso. Eu não posso e eu não consigo me afastar da tua lei, porque é através da lei que eu reconheço o teu caráter gracioso. Um aspecto pelo qual a lei ela ainda permanece como um padrão de obediência para o povo do Senhor. Veja, Deuteronômio capítulo 6, verso 17, diz o seguinte: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Então, veja, o episódio do capítulo 6 é o episódio em que Deus ele vai ao encontro do seu povo e relembra a lei que foi dada lá em Gênesis capítulo 20. Lá em Gênesis capítulo 20. Então, o Senhor relembra ao seu povo a sua lei, como também fala: vocês devem diligentemente guardar os mandamentos que o teu Deus te ordenou. E por que eu devo guardar os mandamentos do Senhor? Ora, ele fala, porque ele é Senhor. É porque ele é o legislador divino, porque ele é o Criador. Isso já é o suficiente para toda a obediência da criatura. Mas um aspecto maior pelo qual o povo do Senhor deve buscar obedecer à lei do Senhor é porque ele é o teu Deus. Veja, e aqui, queridos, os irmãos irão ter a oportunidade de ver isso nos roteiros de culto da próxima semana. E aqui é um aspecto muito interessante que o Senhor, ele é aquele que me tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Ora, por que eu devo obedecer à lei do Senhor? É porque ele é Senhor, porque ele é Criador, mas principalmente porque ele é o meu Redentor, porque ele me tirou da terra do Egito. E é algo que, se os irmãos lerem Deuteronômio, que é o livro da lei, e você vai lembrar que constantemente o nosso Deus lembra ao povo: eu fui o teu Deus que te tirei da terra do Egito, que te sustentei com maná, as tuas sandálias não foram corrompidas, não foram desgastadas. Constantemente Deus revela esse caráter paternal, como também esse caráter de Senhor, de legislador. Então veja, os crentes são ordenados a obedecer à lei e submeter as suas vidas a ela como norma.
É nesse aspecto, quando nós estamos estudando sobre a lei do Senhor, que nós notamos a continuidade da lei nos dias de hoje. Um outro aspecto é por causa da necessidade de boas obras, não como geradores de vida, mas como demonstração de fé. O que é que Tiago, capítulo 2, nos diz? Abra, por favor, comigo, Tiago, capítulo 2. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Perfeito, seu Mário. O que é que Tiago vai nos dizer? Olha, a fé por si só, ela não é o suficiente. Porque a verdadeira fé, ela me leva à obediência. E a ideia é não como geradores de vida, não para a minha própria redenção, mas como uma demonstração de alguém que foi redimido em Cristo. Perceba que, e eu já falei isso em outra ocasião para os irmãos, que nenhum pecado, nenhum vício pode ser deixado de lado apenas com a confrontação da lei. Ora, a lei vai dizer, eu não devo roubar. Beleza, não devo roubar. Mas isso por si só não me leva a abandonar o meu pecado. O verdadeiro abandono, o verdadeiro arrependimento de um cristão consiste em ele perceber a graça que Cristo demonstra à sua alma. Ora, eu tenho constantemente sido um filho rebelde, mas o Senhor constantemente tem me sustentado com a sua graça e com o seu amor. Eu tenho sido um funcionário displicente, eu tenho sido um marido impaciente, eu não tenho amado a minha esposa com uma parte mais frágil, eu não tenho tratado o meu marido com respeito, como aquele que tem autoridade sobre o meu lar. Eu não tenho sido um filho obediente, eu tenho sido um filho rebelde que responde aos meus pais. E apesar disso, Cristo tem vindo ao meu encontro e demonstrado graça e consolo para a minha alma. E aí, quando eu noto o amor do Senhor sobre a minha alma, sobre a minha vida, é aí que isso me leva à obediência. Por isso que o Tiago vai dizer, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E é nisso que consiste. Ora, veja, meus irmãos, que glória. E aqui já nos ensina também um aspecto da evangelização. E aí as pessoas vão dizer, eu sou filho de Deus. Eu tenho fé no Pai. Eu acredito que Deus existe. Ele é o Criador. As pessoas até se benzam, né? Mas tal fé não levam ela à obediência. E novamente, como já disse, eu acho que já disse umas 3 vezes isso. Naquele dia, citando o pastor Paulo Brasil, naquele dia não te será perguntado o quanto você conheceu de Cristo, mas o quanto você o amou. E o verdadeiro amor nos leva à obediência. Que glória, meus irmãos. Para nós percebermos que o nosso Redentor, ele é gracioso, ele é paciente e bondoso para conosco, apesar das nossas limitações, como diz o salmista. O Senhor lembra que nós somos pó, e por isso o Senhor se compadece. Em terceiro lugar, queridos, os cristãos têm o dever de se arrepender sempre que pecaram e de orar para terem perdão dos seus pecados. Algum irmão já abriu Apocalipse capítulo 3, verso 19? Se alguém leu, por favor. Sinta à vontade. Repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Perfeito. Os irmãos sabem que aqui, ao livro de Apocalipse, é justamente o contexto onde o anjo vai às igrejas da Ásia Menor, instrui, exorta os pecados daqueles irmãos. Um dos aspectos é arrependa-se. Deus não está chamando ao arrependimento os ímpios, mas Ele está chamando o seu povo ao arrependimento. Nesse aspecto aqui, nessa passagem, o Senhor está chamando a sua igreja ao arrependimento. E os cristãos têm o dever de se arrepender sempre que pecarem e de orar para terem perdão dos seus pecados. E aí, queridos, há um aspecto que, por vezes, a nossa alma ela padece na nossa peregrinação, porque nós pecamos, nós temos a plena certeza que nós estamos pecando como nosso Redentor. A nossa consciência nos condena, nos acusa que nós não estamos desfrutando dos meios de graça. Que quão raro tem sido a leitura da palavra do meu Deus, quão raro tem sido os momentos em que os meus joelhos são calejados
Mas a alma do crente, ela padece mais ainda, porque ela não ora ao Senhor. Então, ela diz assim mesmo: eu não sou digno de me achegar ao meu Redentor, porque eu pequei contra ele. Eu cometi determinado pecado e passou 10 minutos, eu já estou cometendo ele novamente. Passou uma semana, eu já estou cometendo ele novamente. E daí nós entramos em uma caixa e dizemos a nós mesmos: eu preciso ser mais santo, eu preciso ser mais piedoso, para que depois eu venha chegar ao Senhor em oração e venha pedir a Ele perdão. E aí você diz assim: eu preciso ler 3 capítulos por dia para que o Senhor possa me aceitar, para que Ele possa demonstrar graça para comigo. Isso, queridos, são conselhos de Satanás à tua alma. O que ele nos chama, o que Cristo nos chama, é que após nós cometermos os nossos pecados, é nos achegarmos a Ele, clamando o seu perdão. O Davi, aquele que é conhecido como aquele que é segundo o coração de Deus, aquele que cometeu adultério e assassinato, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhece a sua pecaminosidade. E todos aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade são segundo o coração do Senhor, porque isso produz glória ao nosso Redentor. Nós somos infelizes, queridos, quando nós pecamos e não nos achegamos ao nosso Redentor. Novamente, queridos, eu não quero ser legalista, eu não quero ser hipócrita, eu não quero soar como mentiroso, mas o pecado estará diante de mim, seja solteiro, casado, idoso, seja para você que já é um homem de idade, uma mulher de idade, o pecado sempre está diante de você. Talvez o descontentamento, a murmuração, a inveja, a fofoca, isso é pecado. Mas o que o Senhor nos chama é orarmos a Ele, clamando o seu perdão. E é isso que Davi ele fez no Salmo 151, é isso que João vai nos ensinar em sua carta. Aquele que reconhece, aquele que não reconhece que é pecador, este é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Mas eu os escrevo, filhinhos, para que não pequeis, porque vocês têm um advogado junto ao Pai. Abra comigo, por favor, se você já abriu, por favor, leia Salmo 51, verso 1. Leia com força, com vigor, com energia. Salmo número 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Perceba que Davi, ele reconhece o seu pecado. E note que o Salmo ele vai dizer isso. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Então, este é o Salmo que revela, bastante conhecido por nós, o pecado do rei Davi. Mas há um caráter gracioso, pelo qual ele acha graça diante do Senhor. É porque ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece, ele recorre ao Senhor como aquele que pode trazer alento à sua alma. E veja, se o Senhor, como nós já vimos no Salmo 130, se o Senhor observar as nossas iniquidades, quem pode permanecer de pé diante do Senhor? Mas graças a Deus pela tua misericórdia. Então, Davi, ele reconhece o seu pecado, mas ele reconhece também que somente Deus pode redimir a sua alma. E por fim, queridos, um terceiro aspecto, um quarto aspecto da continuidade da lei como padrão de obediência é que os cristãos estão sob a lei porque devem ser humilhados por ela e se lamentar por causa de suas fraquezas, por causa das suas frequentes transgressões contra ela. E é isso que o próprio apóstolo Paulo, aquele que é conhecido como um grande missionário da igreja do nosso Redentor, aquele que sofreu na sua própria carne as dores do ministério. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, por que a lei do Senhor ela ainda continua para os crentes no Novo Testamento? Novamente, porque ela tem essa finalidade de nos humilhar e de nos levar a reconhecer as nossas frequentes transgressões
contra a lei do Senhor e contra o nosso Redentor. E por fim, meus irmãos, um último tópico, antes de nós irmos para as aplicações, é a suficiência da lei para a instrução. O que é que isso significa? A lei não tem a finalidade de explicar cada detalhe dos deveres de cada pessoa. Ela é o padrão, a norma que o cristão usa para tomar as suas decisões. A gente falou isso brevemente, agora há pouco, porque muitas pessoas podem dizer assim, eu não confio na lei do Senhor, eu não acredito que ela seja a única regra de fé e de prática, porque ela não é minuciosa. Ela não trata sobre biologia, propriamente dito, com aquele assunto robusto. Ela não trata sobre física. Ela não trata decisão. Ela não trata sobre com quem eu devo casar ou com quem eu não devo não casar. Ela não trata se determinado emprego é lícito ou não lícito. Então, algumas pessoas podem afirmar isso. Mas a lei ela não tem essa finalidade. Ela não tem a finalidade de explicar cada detalhe dos deveres de cada pessoa. O que a lei ela tem a finalidade, como nós já vimos, é de instruir o coração do indivíduo, na medida em que ele é constantemente conduzido ao seu Redentor. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ela não ser minuciosa, apesar de ela não ser detalhista, ela é o padrão, ela é a norma que o cristão usa para tomar as suas decisões. E aí que eu usei o exemplo da casa, né? Como é que eu sei que determinada compra, como é que eu sei que determinado emprego ele glorifica ao meu Redentor? Eu preciso conhecer a lei do Senhor. Eu preciso ver aquilo que Deus revela em sua palavra. Porque é impossível, veja, você não consegue nem agradar ao teu próximo, você não consegue nem muitas vezes agradar a tua esposa, a tua noiva, a tua namorada, ao teu namorado, ao teu noivo, ao teu filho, você não consegue agradar muitas vezes nem ao teu pai, que você vê, quanto mais a Deus que você não vê, se você não o conhece. Perceba que a lei ela é o fundamento do conhecimento e do meu relacionamento com Deus. Eu preciso estudar a lei do Senhor para que eu possa agradar ao meu Pai. Porque se eu não o conheço, jamais eu irei conseguir agradar ao meu Pai. E aí é o desafio. Se eu nem vejo a Deus e eu contemplo através da fé, quem dirá? Se eu vejo ao meu irmão e eu não consigo nem agradar, imagine a Deus que através da fé eu recebo. E se eu não o conheço, quem dirá a Deus? Como é que eu irei agradar a Ele, né? Então, em segundo lugar, queridos, a respeito da suficiência da lei para a instrução do povo do Senhor, para a instrução do homem, é que a lei do Senhor ela é suficiente para o crente porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. E aí é um texto bastante conhecido pelos irmãos em 2 Timóteo. Se algum irmão já abriu, por favor, pode ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque a palavra do Senhor ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que ela é tudo isso, meus irmãos? Porque ela revela esse caráter de suficiência. Novamente, a lei por si só, ela não possui grande valor, mas é porque o próprio Deus estabeleceu, porque ele é o legislador, porque ele é aquele que com o seu próprio Deus, como diz em Êxodo, em Deuteronômio, constantemente, Deus com o seu próprio Deus escreveu a sua lei na tábua. Então, é porque Deus inspirou a sua palavra, é que ela é suficiente para o crente. Para meus irmãos, novamente, eu não quero ser insensível para com a igreja do Senhor, onde por vezes nós nos encontramos desanimados, aflitos. E é somente a palavra do Senhor pode tratar o nosso coração. Isso não significa que eu não possa buscar auxílio com os meus amigos, com o meu médico, com algum medicamento, mas somente a lei do Senhor, ela possui a suficiência de tratar tanto a alma como a mente do indivíduo. Ela muda tanto o meu exterior, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a forma como
eu lido com as situações, como também lido ao meu interior. A forma como eu lido com as minhas aflições, a forma como eu lido com o meu pecado, a forma como eu lido e me relaciono com meu Deus. Então, a lei, ela é suficiente para o crente, porque é o próprio Deus que a inspirou. E olha, meus irmãos, é interessante notar que, infelizmente, até alguns pastores, até alguns irmãos, eles falam assim que é a psicologia, é a psicologia que tem a capacidade de entender plenamente o homem. É a psicologia que tem a capacidade de redimir a alma do homem com os seus métodos freudianos, Freud. E daí isso é uma mentira, porque uma ciência que foi criada pelos homens, ela não tem a capacidade de redimir e nem de entender plenamente o homem. Somente aquele que criou o homem pode entender e tratar o coração do indivíduo. E como é que Deus ele trata o coração do indivíduo? Através da sua lei. Eu espero não estar ofendendo algum irmão. Eu não estou dizendo que a psicologia ela não tem validade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a única coisa que pode verdadeiramente redimir e entender o homem na sua plenitude é a palavra do Senhor. É quando eu olho para a lei do Senhor é que eu me entendo. Eu entendo o porquê eu estou agindo assim. Talvez as respostas muitas vezes não sejam claras, mas eu preciso constantemente ter o meu coração voltado para a lei do Senhor, para que através do Espírito Santo eu seja instruído a respeito de quem é o homem, de quem é Deus e o que é o mundo, certo? Então, um terceiro aspecto da suficiência da lei para a instrução e que muitas vezes tem sido negado nos dias de hoje com a pós-modernidade, com a modernidade no passado, que é a ideia de que somente a pregação da lei do Senhor é suficiente para conduzir o pecador a Cristo. Daí nós vemos algumas igrejas usando de pantomima no culto, no dia do Senhor, no domingo, usando de teatro, de peça, porque eles afirmam que isso pode conduzir o homem a Cristo. Isso não pode conduzir o homem a Cristo. Isso não pode salvar a sua alma. Somente a lei do Senhor, como nós já vimos no início da aula, expõe o pecado do indivíduo e o conduz a Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Ora, foi preciso a lei para que eu entendesse o que significa não adulterarás. Porque a lei, ela serviu como um raio para me conduzir a Cristo. Ela me serviu como um tutor, como um professor que me ensinou os caminhos das pedras até chegar a Cristo. É somente através da pregação da lei que o indivíduo ele é conduzido a Cristo, que o pecador ele é conduzido a Cristo. Então, todos os pregadores, e eu sei que os irmãos costumam ouvir alguns pregadores na internet, e daí você precisa policiar isso. Todos os pregadores que não apontam e não revelam esse caráter da lei, talvez ele não esteja proclamando o verdadeiro evangelho. Porque só há evangelho, porque há lei. E só há lei, porque há evangelho. Os irmãos conseguem perceber esse aspecto? Por que existe o evangelho? Porque houve lei, a lei ela me condenou. E por que há evangelho? Porque a lei me condenou e agora ela me conduz a Cristo. Então, por último, a lei revela o caráter imutável do seu Criador, isto é, do legislador divino. Por que a lei ela é contínua? Porque a lei ela é suficiente para o indivíduo, para o crente, para a igreja do Senhor. Porque foi o próprio Deus que estabeleceu. E a lei, aqui é um aspecto interessante, queridos, o porquê dos 10 mandamentos eles não terem cessado. O próprio Cristo fala isso. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E é por isso que ele fala assim, não passará nenhum i, nem o tio. É por isso que a lei do Senhor ela permanece nos dias de hoje. Porque o Senhor ele é imutável. A sua lei ela não muda também. É porque Cristo, é porque Deus eles são imutáveis. É porque a sua lei ela não muda. Ela dura de geração a geração. Por que nós guardamos os dias do Senhor hoje, meus irmãos? Por que nós não usamos esse dia para ir para a praia, para fazer qualquer outra coisa?
mas sim para ouvir ao Cristo e a sua lei. Porque Deus, ele ordenou em sua palavra que nós guardássemos o dia do Senhor. E porque ele mandou isso aos nossos pais lá no Antigo Testamento. E porque ele é um Deus imutável, é que nós devemos guardar o quarto mandamento. Não somente esse, mas honrar o pai e mãe, o não matar, o não adulterará, o não mentir, o não cobiçar, e assim por diante. Então, por fim, meus irmãos, já caminhando para o fim, nós podemos enxergar algumas aplicações sobre o terceiro uso da lei, sobre esse tema da lei. Então, em primeiro lugar, para que os irmãos não pensem que este assunto é um assunto acadêmico, que foi tratado na história da igreja com os reformadores, esse assunto do uso da lei de uma forma didática, como a norma que rege a conduta do povo do Senhor, o assunto, o terceiro uso da lei, ele é um assunto bíblico. Nós enxergamos isso no Sermão do Monte, e as cartas do apóstolo Paulo são ótimos exemplos do uso da lei como norma de vida para os cristãos. Se a lei e o terceiro uso da lei não fosse bíblica, não haveria sentido nenhum e Cristo ele expor os 10 mandamentos no Sermão do Monte. O que Cristo está fazendo ali, meus irmãos, é justamente mostrar o aspecto do terceiro uso da lei. Porque, novamente, a lei ela tem a finalidade de revelar o nosso pecado, mas a lei ela tem a finalidade de guiar os nossos passos para a glória do Senhor. É por isso que Cristo ele vai além daquilo que a lei está dizendo meramente ali. Ele explica, ele expõe, ele destrincha o que cada lei, o que cada mandamento ele quer dizer. Mas o apóstolo Paulo ele também fala isso. A carta de Romanos e a carta de Gálatas é um exemplo claro de como constantemente o apóstolo Paulo fala sobre o uso da lei. Ora, o que significa vocês devem mortificar o pecado? O que é mortificar o pecado se não usar a lei como meu guia, como aquilo que vai fazer com que os meus pés que foram afastados da lei do Senhor sejam agora reconduzidos à lei do Senhor, se não o uso da lei? Veja, esse assunto que nós vimos nesta manhã, meus irmãos, ele por si só, ele é bíblico, ele emana das Sagradas Escrituras, e não é Denis que está falando isso, não é o reverendo Ageu que falou isso, não foi Felipe Melanchthon, não foi os puritanos, mas foi o próprio Cristo, naquele Sermão do Monte, e o apóstolo Paulo em suas cartas. Em segundo lugar, queridos, uma segunda aplicação que nós podemos ter sobre o terceiro uso da lei é que o terceiro uso da lei combate tanto o antinomianismo como o legalismo. E essas duas palavrinhas eu já tratei com os irmãos, mas deixe-me recapitular aos irmãos. Antinomianismo, em sua palavra, em sua raiz, significa anti-lei. Então, o terceiro uso da lei, ela serve para combater o antinomianismo, para combater todas aquelas pessoas que dizem que os 10 mandamentos não se aplicam para os crentes. O terceiro uso da lei serve para todas aquelas pessoas que dizem que o Antigo Testamento não diz respeito aos crentes, não tem nada a ver com os crentes do Novo Testamento. Então, há uma tendência nos dias de hoje de se falar que o crente ele está debaixo da lei do amor. Qual é a lei do amor? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo. Mas isso é uma tolice, meus irmãos. Como é que eu posso amar ao meu Deus acima de todas as coisas? Como é que eu sei que eu estou amando Ele acima de todas as coisas? Eu preciso dos 10 mandamentos. Porque não tendo outros deuses no lugar de Deus em meu coração, que eu amo Ele acima de todas as coisas. É não fazendo imagem do meu Senhor. É não tomando o seu nome em vão, é guardando o dia do Senhor, é que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Então, os 10 mandamentos, eles são um resumo daquilo que Deus ordena ao seu povo. Então, quando o próprio Cristo fala, com os fariseus, quando os fariseus o questionam ao dizer, qual é o mandamento maior? O que é que Cristo responde? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que Cristo está querendo dizer ali? Se você quer agradar a Deus, olhe para os 10 mandamentos. Se você quer servir ao teu próximo, olhe para os 10 mandamentos. Olhe para a segunda tábua. Você lá encontrará a forma como você deve lidar com o teu próximo. E a primeira tábua, a forma como você deve lidar com
o teu Criador. Mas também o terceiro uso da lei é uma boa ferramenta para combater o legalismo. Porque o que é o legalismo? O legalismo, ele aparenta ter um apego à lei. Mas, na verdade, o legalismo, ele se distanciou da verdadeira lei do Senhor e criou condutas e criou código de condutas. Daí, não faça isso, não use calça jeans, não se depile, não corte o cabelo, você não pode ter barba. Isso é, por si só, a raiz do legalismo. Isso é abominável ao Senhor. O que é que significa o legalismo, meus irmãos? O legalismo significa assim: eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei a forma como eu devo guiar a minha vida. Por isso eu vou criar aqui algumas leis para reger a minha vida. Veja que abominável essa postura diante do Senhor. Porque eu estou dizendo que os 10 mandamentos, eu estou dizendo que a lei do Senhor, ela não é suficiente, ela não é útil para me instruir no caminho que eu devo andar. Então, o terceiro uso da lei, ela combate tanto o antinomianismo, que são aquelas pessoas que negam os 10 mandamentos, como também o legalismo, que são aquelas pessoas que inventam leis que não estão de acordo com a lei do Senhor. O apóstolo Paulo exorta Timóteo: Timóteo, se afaste daquelas pessoas que estão dizendo que casamento é algo ruim, que não devem se casar. Isso são pessoas legalistas. Isso é algo abominável diante do Senhor. Usa a palavra do Senhor para instruir o teu próprio coração e para combater essas doutrinas. Estou parafraseando o que o apóstolo Paulo disse em Timóteo. Então, uma terceira aplicação, meus irmãos, o terceiro uso da lei, é que o terceiro uso da lei promove o amor no coração do crente para com Deus. Por quê? Abra comigo, por favor, este é o último texto. Se você está comigo ainda, abra Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 ao 11. Alguém pode ler, por favor? Esse é o último texto desta manhã. Deuteronômio, capítulo 7, o verso 6 ao verso 11. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações ao que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia. Prontamente lhe o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos, que hoje te mando cumprir. Veja o que o verso 6 e o verso 7 diz. Porque tu és povo santo ao Senhor. Em especial o verso 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eres o menor de todos os povos. Veja, a glória da lei do Senhor consiste em o Senhor ter escolhido um povo para si, mesmo tendo sido o menor povo, mesmo sendo um povo indigno de ser amado. O Senhor escolheu o seu povo e deu a sua lei. Ora, estar sobre a lei do Senhor, meus irmãos, revela a graça e o amor de Deus em escolher um povo para si. Porque os ímpios, os gentios, não podem afirmar: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que guia a minha vida, que guia a minha conduta. E é nisso que consiste a glória do amor, o terceiro uso da lei. O terceiro uso da lei promove amor no coração do crente para com Deus, porque foi o próprio Deus que deu a lei ao seu povo. Nós que éramos rebeldes, nós que éramos idólatras,
o Senhor agora nos chama através do seu evangelho e nos dar a sua lei para o nosso próprio benefício. E aí, queridos, que é impossível nós não pensarmos que o terceiro uso da lei, por fim, promove liberdade genuína para o crente. Ora, novamente, eu citei domingo passado a ilustração e eu repito agora pela ótica da lei. O exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, no afã de ser livre, ele tomou a glória do seu pai. Ele roubou ao seu pai, porque ele não estava contente com a autoridade que o seu pai exercia sobre o seu lar. Então ele rouba a glória do seu pai. E a parábola, ela vai nos narrar, ela vai nos dizer que o filho pródigo, ele se entregou a meretrizes e no final das contas ele estava comendo com porcos. Então ele diz: os escravos dos meus pais comem melhor do que eu. Então perceba, o filho pródigo, ele volta para a casa do pai e é servindo ao seu pai é que ele encontrou verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade, meus irmãos, que o povo do Senhor encontra, que o homem encontra, é ele ter sobre os seus ombros o jugo de Cristo. Aquele que é manso e humilde de coração. Que consolo, meus irmãos, para nós percebermos que em Cristo ele nos liberta de nós mesmos, ele nos liberta do império das trevas e nos chama para uma verdadeira liberdade em seu nome. É servindo ao meu Pai, é estando debaixo da sua autoridade, debaixo da sua lei, é que eu sou verdadeiramente livre. E aqui eu encerro com uma ilustração de um jovem no século XVI, um jovem rico, ele na Califórnia, que era conhecido, um lugar bastante conhecido pela corrida do ouro, passando ali por Nova Orleans. Era costume naquela época, no século XVI, fazer leilões de escravos e escravas. E aquele jovem rico passando pela aquela multidão, aqueles leilões eram feitos nas praças. E aquele jovem passando por ali, ele notou que havia dois rapazes, disputando entre si para quem dava o maior leilão para adquirir uma certa escrava, uma escrava negra. Então, aquele jovem, ao perceber que aqueles dois homens estavam disputando entre si, ele tinha ouvido que aqueles homens estavam tentando ganhar um leilão para fazer maldade com aquela jovem, com aquela escrava. Então, aquele jovem rico, ele dobra o valor do leilão e compra aquela escrava. Então, o leiloeiro, ele fica surpreso porque ninguém pagou tamanha quantia por um escravo como aquele jovem que estava de passagem ali. Então, aquele jovem vai ao palco e quando ele pega a escrava pela mão, ela cospe em seu rosto. Então, ele limpa o seu rosto do cuspe dela e a leva para o seu escritório. Ele coloca ela sentada. Ele começa em silêncio a escrever em um papel e ela novamente cospe em seu rosto. Pacientemente, graciosamente limpa o seu rosto. Então ele entrega aquele papel, entrega aquela carta, aquela escrava. E aquela carta era a carta de alforria. Era a sua carta de libertação. Então ela novamente cospe em seu rosto. E então ele, limpando o seu rosto, ele diz: você não percebe? Você é livre agora. Eu comprei você para você ser livre. Então ela fica em silêncio e cai em prantos. E ela diz: você me comprou para me tornar livre. Ele: sim, eu comprei você. Eu dei a maior oferta para tornar você livre. Então ela novamente cai aos prantos, aos pés daquele jovem. Ela diz: Senhor, permita-me agora ser para sempre a tua escrava. E é nesse sentido, meus irmãos, que nós notamos quão gracioso é o nosso Deus, onde por vezes, manhã após manhã,
dia após dia, domingo após domingo, nós cuspimos na cara do nosso amado, aquele que tem nos servido com o pão de cada dia, tem dado uma família, apesar de nós estarmos doentes, apesar de nós estarmos padecendo tanto na alma quanto no corpo. O Senhor tem sido gracioso e ainda nós cuspimos em seu rosto. E Ele constantemente, graciosamente, limpa o seu rosto e oferece graça, perdão e misericórdia em seu banquete. Que grande consolo, meus irmãos. Nós desfrutamos quando nós enxergamos a lei do Senhor pela ótica do Evangelho. E aqui, novamente, meus irmãos, eu não quero ser insensível. Talvez você diga que vocês são um jovem guiados pelas paixões, vocês são um jovem cheio de paixões. E eu concordo com você. Por vezes eu me encontro desanimado na caminhada cristã por causa do meu pecado. Mas eu tenho certeza absoluta que este é um conflito que você também lida com a tua alma. Mas, apesar da minha idade, eu convido você, e eu me convido nesta manhã, no dia do Senhor, o dia que Ele separou para ter as nossas almas instruídas e consoladas pelo seu Evangelho. Eu convido você a olhar para Cristo e ver aquele Cristo que vem ao teu encontro com graça e misericórdia. Porque Cristo é a herança do seu povo. Que mais tenho eu nos céus e na terra, senão ao meu Senhor? Quando é que foi, meus irmãos, que nós começamos a pensar que nós iríamos nos libertar de determinado pecado pela nossa própria força? Não é a tua obediência, não é a tua retidão, não é a tua sabedoria que irá conceder à tua alma a salvação, mas é somente Cristo. Você não irá salvar o teu casamento, você não irá converter o teu filho através da tua obediência, através da tua piedade, mas é somente Cristo e a sua obra na cruz em favor da sua igreja. Ele é a herança do seu povo. Eu imagino que você está desanimado, assim como eu me encontro desanimado por vezes. Um certo pastor, no seminário que eu vim, ele costumava dizer que grande desafio é pregar para seminaristas, e de fato é, porque eles são muito exigentes, enfim. Então ele dizia que grande desafio é pregar para os seminaristas. Mas eu digo, meus irmãos, que grande desafio é subir ao púlpito e pregar o Evangelho de Cristo, ao perceber tanta incoerência na minha vida para com a lei do Senhor. Eu imagino quão difícil tem sido você proclamar o Evangelho para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido, para você mesmo, ao perceber a incoerência do teu coração. Mas olhe para Cristo. Ele é aquele que vem ao encontro da sua igreja e demonstra graça, e demonstra verdadeira liberdade. Olhe para Cristo, meus irmãos. Ele é a herança do seu povo. Que Deus nos abençoe.